Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sou o professor Guilherme Rocha, é um prazer estar diante de vocês. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à nossa palestra da disciplina de Direito Processual Penal Militar sobre um tema bastante controvertido na doutrina e na jurisprudência do processo penal militar brasileiro e bastante palpitante e com muita recorrência nos concursos públicos. Tal tema, tal assunto diz respeito à competência da Justiça Militar da União, principais aspectos. Vamos ao nosso material. Então, no tocante à competência da Justiça Militar da União, principais aspectos, senhoras e senhores, vejam só vocês que eu não pretendo de maneira alguma me aprofundar em todos os aspectos, em todos os pormenores que cercam a competência da Justiça Militar da União, também chamada de Justiça Militar Federal, ou carinhosamente JMU, Justiça Militar da União. Mas somente aqueles principais aspectos, ou seja, aqueles aspectos que vêm a forjar, a construir, a edificar o núcleo essencial do que realmente há de importante sobre a competência da Justiça Militar da União. Mas vamos nos lembrar, senhoras e senhores, que do ponto de vista não só infraconstitucional, como principalmente de acordo com o texto da Lei Fundamental Republicana, no Brasil nós temos duas justiças militares, duas justiças castrenses. A Justiça Militar da União, também denominada de Justiça Militar Federal, e Justiça Militar Estadual, pois é, todos os estados da federação, bem assim o Distrito Federal, vem a possuir uma Justiça Militar Estadual. Claro, no Distrito Federal, denominada que é Justiça Militar Distrital. Mas a nossa palestra aqui não diz respeito à Justiça Militar Estadual, nem à Distrital. Algumas pessoas às vezes perguntam assim, professor Guilherme Rocha, mas será que há muitas diferenças ou tudo é idêntico entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual /Distrital? No que eu já respondo preliminarmente, olha, há muita coisa parecida, há algumas coisas idênticas, mas há alguns pontos essenciais bem distintos. Então nós não iremos tratar da Justiça Militar Estadual nem da Distrital, vamos nos cingir aos principais aspectos, reitero, da Justiça Militar Federal, ou seja, da União. Vamos ao nosso material, sem mais delongas, para já traçarmos aqui os limites constitucionais desta pouco conhecida, mas já tem caído muito em concursos públicos, Justiça Militar da União. Assim reza o artigo 124 da Constituição Federal. A Justiça Militar, e eu coloco entre colchetes da União, então vejam só, esses trechos aqui, essas palavras que eu coloco aqui entre colchetes aqui, pessoal, são palavras que eu estou acrescentando aqui para fins didáticos, tá certo? Essas palavras entre colchetes não estão na redação original do texto do artigo 124 da Constituição Federal. Apenas eu acrescento essas palavras aqui para fins didáticos ao nosso material. Vamos lá. Relendo o artigo 124 da Constituição Federal. A Justiça Militar da União compete processar e julgar os crimes militares. E não diz o texto constitucional, mas já acrescenta a vocês, crimes militares, quem quer que seja o sujeito ativo do crime militar, ou seja, quem quer que seja o agente, definidos em lei. Que lei é essa? Em que lei estão definidos os crimes militares? CPM, ou seja, o bom e velho, muito velho nem sempre bom, Código Penal Militar. E eu já deixo a vocês aqui o ensejo de que CPM, Código Penal Militar, CPPM, Código de Processo Penal Militar, ao nosso material. Enfim, a Justiça Militar Federal da União compete processar e julgar os crimes militares, quem quer que seja sujeito ativo, definidos em lei. No caso, a lei é a Lei Penal Militar Brasileira, é a Lei Substantiva Castrense Pátria, ou seja, Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001/69. Notem bem aqui, eu vou explicar isso daí de forma mais pormenorizada, quem quer que seja o agente. Então, a primeira coisa de cara que vocês precisam saber, senhoras e senhores, é que Justiça Militar Federal, ou seja, da União, processa e julga qualquer pessoa. Muita gente pensa assim, ué, peraí, eu acreditava, não acredito mais não. Eu acreditava equivocadamente, eu supus erroneamente, imaginava erradamente que
Justiça Militar da União ou Justiça Militar Federal restringia-se a processar e julgar militares das Forças Armadas em crimes militares. Não pense mais assim se você pensava assim. A Justiça Militar da União, vamos voltar ao material, processa e julga, olha aqui, qualquer pessoa, seja quem for o agente, pela prática de crimes militares definidos em lei, Código Penal Militar. Parágrafo único. A lei, e agora a lei não é mais o Código Penal Militar, a lei aqui é a LOJMU. O que é LOJMU? Já fique se familiarizando. LOJMU é a Lei de Organização Judiciária Militar da União. Vejam bem, para quem está aqui nessa palestra, assistindo essa palestra e pensando em concursos públicos, fique já sabendo, esta LOJMU cai muito em concursos públicos voltados a promotor de justiça militar, MPM, que é um dos 4 ramos do Ministério Público da União. A LOJMU cai demais para quem vai fazer concurso público para a Magistratura Militar Federal, ou seja, para juiz auditor militar da União. A LOJMU, outro sim, cai muito nos concursos públicos voltados a servidores do Superior Tribunal Militar, ou seja, concursos públicos voltados a analista do STM, Superior Tribunal Militar, e concursos voltados a oficial de justiça também do STM, tá certo? Agora, essa LOJMU não tem caído nos concursos públicos para a Defensoria Pública da União. Fiquem tranquilas e tranquilos. Para quem tiver interesse em fazer um concurso para DPU, Defensoria Pública da União, vocês vão enfrentar nesse concurso o direito penal militar. Vão enfrentar também direito processual penal militar, mas não precisa estudar LOJMU. A LOJMU também não tem caído nos concursos públicos para CFO, Curso de Formação de Oficiais, CFO para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica, embora sejam concursos públicos, claro, que exijam conhecimentos de direito processual penal militar e direito penal militar. Concurso público voltado a Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Também lá esse concurso tem exige alguns conhecimentos de direito penal militar, direito processual penal militar, mas sem exigir de vocês conhecimentos da LOJMU. Concurso público para Ministério Público do Espírito Santo, pois é, caem algumas questões de direito militar sem que se exijam conhecimentos da LOJMU, ok? Ao nosso material, mais uma vez, vamos lá. A LOJMU, que é uma lei ordinária federal, Lei 8457/92, disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar da União. Então, a Constituição Federal se limita a dizer, no caput do artigo 124, que a Justiça Militar da União, Justiça Castrense Federal, processa e julga qualquer pessoa, por crimes militares definidos em lei, Código Penal Militar. Pronto. Agora, a estrutura, a organização, a competência, a composição dos órgãos jurisdicionais no seio do Poder Judiciário Militar da União, tudo isso não está a cargo da Constituição Federal, senão, voltando ao nosso material, senão da LOJMU. Voltando aqui ao nosso material, pessoal, vamos lá. Indo adiante, então a gente encabeça aqui a palestra com os limites traçados pela Constituição Federal. Conclusões, já há conclusões. Já temos aqui umas 3 conclusões de cara sobre esse artigo 124 da Constituição Federal e também esse artigo 124 também entrelaçado com dispositivos da LOJMU e do próprio Código de Processo Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, CPPM, que vem a ser o Decreto-Lei 1002/69. É curioso, não é? Que o Código Penal Militar, CPM, venha a ser o Decreto-Lei 1001/69. E o Código de Processo Penal Militar, CPPM, Decreto-Lei 1002/69. A que conclusões que tem caído muito em concursos públicos, que também são conclusões inafastáveis em termos de jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal? A que conclusões tranquilas temos que extrair deste artigo 124 da Constituição Federal e do Código de Processo Penal Militar e da LOJMU? Ao nosso material. A primeira conclusão, não única, mas a primeira, senhoras e senhores, é de que a Justiça